Comecei aqui, já cortei meu isopor, 5 centímetros de largura por 4 de altura e 3 de espessura. Vou passar a cola branca e deixar secar bem. Aqui eu vou pesar 60 gramas de massa pele clara, sovar bem e vou esticar aqui numa espessura não tão fina. Lembrando que o isopor, antes de passar cola, tem que ser bem lixadinho, arredondando as laterais. Joguei aqui o excesso todo para trás e vou tirar o que tiver sobrando. Com a ajuda de um rolinho, eu vou começar a cobrir toda a parte que ficou ali de fora o isopor. E então, eu vou depois alisar com a mão até ficar totalmente uniforme, sem bolinha, sem rachadura, todo perfeitinho. Agora, eu vou medir aonde eu vou colocar o olhinho, 1 centímetro por 1 centímetro. Para o olhinho, eu uso um botão comum mesmo, preto. Ali onde eu marquei, eu vou colocar uma gotinha de Tec Bond número 2 e vou enfiar o máximo que eu conseguir no meu botão. A distância entre os olhos tem que ser 2 centímetros. Para o nariz, eu vou fazer um triângulo bem pequenininho, o menor possível, e vou colocar medindo ali bem na altura entre os olhos. Com a ajuda da ferramenta gancho, eu vou alisar nas laterais e embaixo para grudar bem no rostinho e dando uma alisadinha para não ficar soltando depois. E aí eu vou passando novamente até eu ver que saiu todas as emendas da lateral, na parte de baixo, até eu ver que ficou bem lisinho. Para o corpo, eu vou usar aqui aproximadamente 25 gramas da mesma massa pele clara. Sovei, vou fazer aqui minha bolinha, já faço um cone bem gordinho. E aqui eu já vou começar a tirar o pescoço usando os dedos, e apertando e girando. Já marco as costas, corto no meio e vou puxando para fazer as pernas. Essa é a parte mais complicadinha da peça, por isso eu já deixei o vídeo mais acelerado para não ficar enrolando tanto, tá? Então, ó, marco as costas, marco ali a altura do bumbum e vou sempre tentando arredondar aqui a perninha para tirar aquela marca que fica da tesoura, tá? Aqui eu ergui um pouquinho a parte da perna, sempre ajeitando as outras partes do corpo para não amassar. Aqui eu já vou tirar o pezinho, marco atrás para fazer a parte ali da perna. É um corpinho padrão, quem trabalha com biscuit, mesmo que estiver assistindo esse vídeo, sabe mais ou menos como fazer um corpinho básico, bem universal mesmo, que inclusive vai servir para qualquer outro funko que vocês queiram fazer. Mesmo corpinho padrão dá para fazer para menino, para menina e qualquer personagem. Aqui eu já tenho o corpinho pronto, vou arredondar um pouquinho e deixar secando. Agora eu vou pesar 0,5 gramas da mesma massa para fazer a orelhinha. Fiz uma coxinha, juntei aqui na altura do olho e vou tirar toda a remenda com o pincel modelador. Pode passar um pouquinho de água para ajudar e vai juntando na parte da frente, a parte de trás, até ficar totalmente uniforme. Para fazer a pintura branca do rosto, você pode usar tinta acrílica ou de tecido branca, misturado com um pouquinho de água para deixá-la bem molinha. Vou passando no rostinho todo com um pincel macio, bem molinho. Quem tiver dificuldade com os botões para não sujar, pode arrancar e depois colar novamente. Aqui eu já tenho o rosto prontinho. E o corpinho também já aqui com o arame galvanizado, que eu já deixei secando. E vou continuar fazendo a pintura do rosto. Vou primeiro riscar com lápis comum a sobrancelha.
E aqui a parte da boca eu usei uma caneta estabilo preta com uma régua ou qualquer ferramenta que dê pra marcar ali a parte preta, que vai ser o padrão pra gente poder saber aonde vai ser o meio da boquinha. Então, eu risquei também o sorriso dele, que é a parte toda vermelha, vocês podem olhar na referência, na foto. Toda essa parte vermelha que eu risquei de caneta, eu pintei com a tinta vermelha. Aqui eu vou fazer uma misturinha com tinta preta e branca até ficar um cinza bem clarinho para poder fazer a sobrancelha. Pintei de lápis primeiro de ambos os lados e aí eu venho contornando com um pincel bem fininho. Depois que eu fizer toda a parte aqui da sobrancelha meio cinza, eu vou vir com a tinta branca para deixar esse cinza bem clarinho, como se realmente tivesse uma sobrancelha ali e tivesse passado a tinta branca por cima. Passando bem devagarzinho. Olha, já deu uma boa clareada. E é assim que o rostinho vai ficar com a sobrancelha pintada. Agora, eu vou fazer aqui a parte da pintura azul com o mesmo pincel fininho nos dois olhinhos, em cima e embaixo. Fiz já o narizinho vermelho ali sem segredo e agora a sobrancelha. E assim o rostinho do Coringa já fica pronto. 1,3 gramas de massa chocolate, faço aqui uma bolinha, vou achatar e com a ajuda do fundinho do pincel modelador, eu vou abrir ali uma bolinha, aonde eu vou colocar uma gotinha de cola Tec Bond número 2 e colar no pezinho. E aqui eu já tenho prontinho para vocês verem como fica. Feito isso, eu vou usar o tom Marsala, lembrando que todas as cores das massas que eu uso aqui são da marca Brasil Biscuit. Vou estender aqui, bem fininho dessa vez, e vou cortando para poder fazer ali a parte da calça. Então, vou cortar, ó, vou medir, vou esticar mais um pouquinho, porque tem que ficar realmente bem fininho, senão vai ficar grosseira a roupa e vai acabar deformando o bonequinho. Tirei aqui uma lateral e agora já dá pra colocar. Com bastante calma eu vou juntando, não precisa apertar tanto, porque é bom ter um voluminho ali pra parecer realmente que é uma calça. Então, eu vou apertando bem de leve. Já vou juntando aqui com o pincel um pouquinho de água. E aqui eu já vou poder tirar esse excesso e juntar melhor no corpo. Tiro mais um pedacinho e antes que seque, eu já vou juntando aqui com o pincel e sempre passando um pouquinho de água. Por isso é bom sempre ter um copinho de água do lado. Aqui eu vou colocar mais um remendinho e juntar também. E já fica pronto, e aí eu vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Para fazer como se fosse uma marca de costura que tem na calça do Coringa, estiquei aqui uma massa super fininha, uma tirinha mesmo, e com a ajuda do pincel e um pouquinho de água, eu vou juntando as laterais, em cima, embaixo, até essa parte aqui que eu coloquei de massa ficar totalmente uniforme na calça. Não pode ficar muito largo e nem muito alto, tá? Tem que ir juntando até parecer realmente que tem ali só uma costura bem de leve, acompanhando o volume da calça mesmo, tá bom? Começando aqui na roupa dele, na parte de cima, eu misturei massa azul claro com o verde. E aí, vai virar esse verde Tiffany, azul Tiffany, tem muitos nomes dessa cor, né? E aí, eu vou cortar aqui um triângulo, tirei ali o meinho dele pra fazer como se fosse mesmo uma golinha e vou colocar bem no meio do corpo. E aí, eu vou com o pincel juntar bem na pele ali dele,
para depois não ficar marcando na roupinha que eu vou colocar ali por cima. Aqui eu cortei um triângulo e eu vou colocar um em cada lado, um em cada cantinho, para fazer já ali a parte como se fosse a gola. Feito isso dos dois lados, é assim que vai ficar. Vou misturar amarelo e laranja para fazer o tom da camisa que vai por dentro do paletó dele. Vai ficar esse tom aqui. E aí eu vou esticar bem fininho, sempre bem fininho, para não ficar marcando, para não engordar o boneco, né? Não engordar e acabar deformando a peça. Então, sempre as roupas bem fininhas e o mais retinho possível. Porque quando é uma coisa muito fininha assim, não dá nem para usar o nivelador. Então, tem que ser no olho mesmo. Aqui eu fiz um V, vou dar uma paradinha que eu acabei cortando um pouquinho grosseiramente. E aí, eu vou deixar esse V mais curtinho, tá vendo? Aparo bem. Ó. E aí, vou colocar ele cobrindo ali, deixando a parte verde pra fora e cobrindo bem o restante, ó. Aparo. E aí, eu jogo esse excessinho pra trás. Arranco, porque atrás eu vou colocar uma outra roupa, então não tem problema. Agora, eu vou fazer mais um Vzinho e vou colocar ali na parte de baixo e juntar toda a massa ali pra ficar uniforme. E aí, já vai ficar pronta a parte de baixo. Aqui eu vou colocar o botão. Vou misturar o tom amarelo com um pouquinho de massa pele claro para ficar só um pouquinho mais claro o botão, para dar só uma diferenciada. No total, são 5 botões. Agora, eu vou novamente pegar a tinta branca misturado com água e vou fazer círculos em toda a parte verde para fazer os detalhes que ele tem na roupa. Então, tem que ser uma tinta bem diluída, com um pincel com a ponta extremamente fininho, para poder ficar bem delicado. E aí, já fica pronta essa parte da roupinha. 2,4 gramas da massa pele clara para fazer os bracinhos. Então, eu vou fazer como se fosse aquele bracinho tradicional que a gente costuma fazer, né? Do estilo fofinho mesmo. Porém, com a ajuda aqui da faquinha, eu vou tirando os dedinhos. Então, eu tiro o dedão, marco o meio e marco de novo. Então, aqui eu já vou tirar mais 4 dedinhos. E aí, eu vou marcando, dando uma puxadinha, marcando de novo, para deixar os dedinhos bem separadinhos e bem delicadinhos. Marco ali o meio novamente e basicamente que já fica pronta a mãozinha, uma mãozinha bem simples. Vou esticar aqui novamente a massa marsala, bem fininho, corto, vou medir ali se vai caber no bracinho e vou começar a colocar com bastante cuidado. E aí, eu vou juntar o excessinho ali da massa, vou esticar mais um pouquinho e ali na outra parte que ficou faltando, eu vou cortar mais um pedacinho. Vou juntar ali, e aí com o pincel modelador e um pouquinho de água, eu consigo ir juntando, tirando todo o excesso. Agora, eu vou esticar mais um pouquinho de massa, na mesma cor que eu usei ali do verde da gola, e colocar em volta ali do bracinho dele. Aqui eu já tenho os bracinhos prontos, com a arma aqui ao contrário, mas logo eu já vou arrumar. Estiquei novamente a marsala bem fininho, vou usar o cortador quadrado de 5 centímetros e vou esticar mais um pouquinho para ele ficar mais largo. Lembrando que todos os materiais, cortadores, colas, tudo que eu uso aqui vocês encontram lá no site ou loja física
da MJ Artesanatos, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site. Vou cortar arredondando aqui as laterais, porque não é um corte reto, o do terno do Coringa. Então, a parte de baixo é mais arredondada. E aí, eu vou dando uma puxadinha, trazendo pra frente aqui a roupinha, porque depois que seca, ela encolhe, né? Então, eu tento deixar o mais pra frente aqui possível, tá? E aqui, ó, já virei as bordinhas. Vou arredondar mais um pouco. E aí, já fica prontinha essa primeira parte da roupa dele. Agora, eu cortei aqui, ó, nesse formatinho e vou colocar. Como a massa tá mole, nem precisa passar cola. Só posicionar bem ali, ele já vai ficar. E aí, eu vou dar uma cortadinha, porque olhando na foto, essa parte é um pouquinho menor. Fiz isso dos dois lados, tá? E aí, sim, fica prontinha essa parte aqui da roupa. Com um pinguinho de Tec Bond número 2, bem pouquinho mesmo, para não acabar escorrendo e manchando a peça, eu vou colar os dois bracinhos dele. Esse aqui eu optei por deixar solto, mais retinho, vou deixar mais junto aqui do corpo. E esse daqui eu fiz uma arminha e já deixei na mãozinha dele. E aí também uma gotinha na cabecinha para colar e minha arminha já está aqui devidamente arrumada. Tá vendo? Ó, porque ela tava colada de uma forma errada. Aqui eu já tenho meu Coringa quase pronto, só falta o cabelo, que eu já tenho aqui pronto. Eu utilizei um molde para poder fazer essa parte de trás do cabelinho. Quem não tiver molde de cabelo, vou mostrar aqui como faz, mas é basicamente uma mecha simples que vocês fazem várias e juntam uma com a outra, sabe? E aí vocês vão colocando atrás uma por uma, fazendo uma mecha um pouco maior, mais larga, para não dar tanto trabalho. Então, aqui eu vou juntar o cabelinho com a água e o pincel. E quem não quiser usar o molde, não tiver, né, molde, eu vou mostrar aqui pra vocês uma mecha rapidinha, tá? Só pra vocês terem uma noção mesmo. Só esticar na mão, fazer ali um formato de uma mecha e riscar o cabelinho com o pincel. E aí, vocês vão colando uma por uma, tá bom? 7,2 gramas de massa verde. Vou achatar aqui, fazer o tamanho certinho que vai dar pra cabecinha. E vou colocar. Primeiro, eu vou juntar toda a massa com o resto do cabelo e a cabecinha. Vou juntando, sempre passando a água no pincel. Ó, alisando bem, e aí sim eu vou começar a fazer as marcações. Primeiro aqui para dar uma juntada no cabelinho, ficar mais uniforme, e aí com a faquinha eu vou fazer vários risquinhos para fazer, né, aquele penteado como se o cabelo dele tivesse penteado para trás mesmo. Então, com a faca eu vou começar a fazer várias marcações. Aí é ter bastante paciência mesmo para ficar bem certinho, mas que no final dá super certo. Porque aí você tem que fazer mesmo os risquinhos com a faquinha acompanhando o sentido ali do cabelinho para trás, tá? Ele úmido vai ficar com 13 centímetros, depois de seco vai ficar entre 10 a 12 centímetros, dependendo mesmo da massa, de tudo mais que vocês usarem, tá? Por isso eu recomendo a massa Brasil Biscuit, porque ela não vai encolher tanto. Para fazer o sombreamento aqui, eu tô usando giz pastel. Tô passando aqui um pincel bem molinho no preto e nos tons de verdes mais escuros. E vou passar em todo o cabelinho. Dá uma baita diferença na peça. Então, faz toda a diferença a parte aqui do sombreamento. Então, vou passando ali principalmente nas curvinhas que eu marquei com a faquinha, que é onde vai pegar mais o corante ali do pozinho, e já fica pronto o Coringa.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe. Um beijo e até a próxima!